Alô, você concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fial, professor de matemática e raciocínio lógico, galera, e na aula de hoje vamos falar sobre matrizes. Professor, que parada é essa? Não é uma parada não, gente, é algo bem tranquilo, é um assunto relativamente simples, cobrado por algumas bancas aí em determinados concursos públicos, e para você que tem aí no hall de conteúdos do seu edital, esse assunto é o momento de estudarmos ele. Então vem comigo, galera, vamos falar sobre matrizes. Bom, o estudo de matriz é um estudo bastante amplo, né? Nós temos várias partes do estudo de matrizes que tem que serem consideradas, então nós vamos tratar isso em mais de uma aula. Então, nessa primeira aula, nós vamos tratar a parte conceitual. O que é uma matriz e qual é a lei, como que se desenvolve, como que se constrói uma matriz a partir de uma lei de formação. Tranquilo, galera? Então, o assunto nosso hoje é matrizes, conceito e tipos de matrizes, lei de formação de uma matriz e, como é de praxe, sempre encerramos resolvendo alguns exercícios aí que já foram cobrados nas mais diversas bancas. Tranquilo? Vamos lá então? Definição, galera. Professor, o que é uma matriz, gente? Matriz, a gente pode dizer a grosso modo que matriz é uma tabela. É uma tabela constituída por valores, por números, dispostos em linhas e colunas. Isso que é uma tabela, que é uma matriz. Eu vou ter lá uma tabela onde eu vou ter valores internos, né, expressos nessa tabela, dispostos em linhas, que seria horizontalmente, e em coluna verticalmente. Então, a esse conjunto de disposição de valores, nós chamamos de matriz, ok? Então, observem que eu usei uma linguagem muito simples, que é da compreensão da maioria, quando eu digo tabela. Ah, tabela eu faço uma ideia do que é. Então, observem que eu tenho aqui letras juntamente com alguns valores. Na verdade, cada uma dessa informação aqui representa um conjunto de valores. A11, A12, A21, A22. Isso aqui é um determinado valor representado nesse formato, ok? Então, nós temos aqui o seguinte, que matriz é todo conjunto de valores. Então, um conjunto de valores, eu tenho vários valores dispostos em linhas e colunas. Tranquilo? Bom, como que nós fazemos a representação de uma matriz? Para nós representarmos uma matriz, nós vamos fazer uso de colchetes, pode ser parênteses, tá? O mais usado são os colchetes, mas nada impede de você colocar também entre parênteses. Eu podia colocar, de repente, a minha matriz assim, envolvido por dois parênteses, e aqui eu dispor os valores contidos nessa matriz. Então, a forma de nós apresentarmos essa tabela, ela pode ser apresentada tanto por parênteses quanto por colchetes. Em alguns casos, usa-se também só uma barrinha assim, ó, para dispor a matriz. Não exatamente um colchete, né, com a parte final dele dobrada, igual é o colchete. Às vezes só uma barrinha também. Então, fique atento que essa representação da tabela é assim bastante aberta. Você pode usar então o parênteses, o colchetes ou a barrinha, tranquilo? Bom, representação da matriz. Como que eu escrevo uma matriz? A matriz ela tem que ser representada sempre por uma letra maiúscula. Qualquer letra do alfabeto latino de A a Z, porém expressa na forma maiúscula. Então, quando eu digo matriz A, eu estou nominando aquela matriz, aquele conjunto de valores, como fazendo parte de um conjunto que eu chamei de A.
ok? Pode ser matriz B, matriz C e assim sucessivamente. Qual é a condição? A condição é que o nome que você der à matriz tem que ser sempre uma letra expressa na forma maiúscula. Bom, a matriz é composta de uma representação e ela é composta também de um conjunto de valores. A esse conjunto de valores, nós também temos uma forma de indicar esses conjuntos de valores. Cada valor contido dentro dessa matriz será representado por uma letra, seguido de 2 numerais. Sempre assim. Vai ser uma letra seguido de 2 numerais. Essa letra, ela tem que ser necessária e obrigatoriamente expressa na forma minúscula. Por quê? Porque ela vai representar o elemento da matriz. Então, para representar a matriz, maiúscula. Para representar o elemento, minúscula. Qual letra eu posso usar, professor? Você pode usar a letra que você quiser do alfabeto. Convenciona-se que, se você chamou a matriz de A, então os elementos dessa matriz vai usar a letra A expressa na fórmula minúscula. Não é uma obrigatoriedade, mas isso aqui é para haver uma certa consonância do elemento com o nome que foi dado para a matriz. Então, eu represento os elementos da matriz A usando a letra A. Eu represento os elementos da matriz B usando a letra B. E assim sucessivamente. Tranquilo? Sempre na forma minúscula. Professor, e esses 2 números que estão associados a essa letra minúscula? É exatamente para nos posicionar. Esses números, eles representam a linha e a coluna que aquele elemento está localizado. Então, esse primeiro elemento aqui, A11, ele está na primeira linha, e quando eu falo em linha, a gente olha sempre na horizontal. Então, essa matriz que eu exemplifiquei aqui, por exemplo, ela tem 3 linhas. Olha só, uma horizontal, 2, 3. 3 linhas. Quantas colunas ela possui? 1, 2 colunas. Tranquilo? Então, o primeiro elemento, ele representa a linha aonde o valor está localizado. E o segundo elemento indica a coluna. Então, esse elemento está na primeira linha e na primeira coluna. Olha só, exatamente no cruzamento da primeira linha com a primeira coluna. Tranquilo? Esse elemento aqui, ó. Esse elemento aqui, A22, ele está em qual posição? Ele está na segunda linha e na segunda coluna. Olha só, segunda coluna, segunda linha. Por isso que ele é 22. Entenderam a indicação? Bom, nós também usamos de letra para representar a linha e para representar a coluna. Então, quando eu digo isso aqui, ó, A, I, J, ok? A e J. O que é o A e J? Bom, o A, expresso na forma minúscula, é para indicar que é um elemento da matriz A. Tranquilo? O I, que é o primeiro valor que aparece, ele indica a linha que esse valor está contido. E o J indica a coluna. Beleza? Então, eu tenho aqui, ó, o I indicando a linha. E eu tenho o J indicando a coluna. Galera, isso tem que ficar muito claro para todos vocês. É muito importante esta compreensão. Por quê, professor? Porque quando eu partir para a lei de formação, que eu tenho que construir uma matriz, eu tenho que exatamente partir desse pressuposto aqui, ó, entendendo que a letra inicial indica só qual é a matriz que ele pertence, e o primeiro valor indica a linha e o segundo valor indica a coluna. Então, se eu coloco A2, 3, eu estou fazendo referência a um elemento localizado na segunda linha e na terceira coluna. Se eu coloco A3, 1,
eu estou fazendo referência a um elemento que está na terceira linha e na primeira coluna. Se eu coloco A 4, 2. Eu estou fazendo referência a um elemento que está na quarta linha e na segunda coluna. Ficou claro isso? Belezinha, galera? De boa. Bom, agora que você entende essa linguagem, porque A e J quer dizer um elemento da matriz A, localizado na linha I e na coluna J. Repetindo, A e J quer dizer um elemento da matriz A, localizado na linha I e na coluna J. Professor, e se fosse B e J? Aí seria um elemento da matriz B, localizado na linha I e na coluna J. F e J. Um elemento da matriz F, localizado na linha I e na coluna J. Beleza? Vocês observam que o I e o J é uma constante. Eles sempre irão aparecer. O que muda? O que muda é só a letra que antecede eles, porque a letra faz referência a uma determinada matriz. Beleza? Compreendida essa parte inicial, vamos ver quais são os tipos de matrizes que existem. Bom, primeiro tipo de matriz é a matriz linha. O que é uma matriz linha, professor? É uma matriz que contém uma única linha. Por isso que ela é chamada de matriz linha. Repetindo, linha horizontal, coluna vertical. Então, essa matriz aqui é uma matriz que contém uma única linha. Eu só tenho uma linha. E quantas colunas eu tenho? Eu tenho a coluna do -4, do 2, do 1 e do 0. Coluna eu olho para a vertical. Tranquilo? Então, é a matriz de uma única linha, ela é chamada de matriz linha. É toda matriz que possui apenas uma linha. Tranquilo? Um outro tipo de matriz que eu tenho seria o contrário da linha, que seria a matriz coluna. Agora, eu vou ter somente uma coluna. Observe que essa matriz só tem uma coluna. Mas quantas linhas tem essa matriz? Ó, linha você olha na horizontal. 1, 2, 3 linhas. Então, essa aqui é uma matriz de 3 linhas e uma coluna. Tranquilo? Então, toda matriz que possui apenas uma coluna. Beleza? Bom, galera, aproveitando aqui também, a gente representa uma matriz informando a ordem dessa matriz. Como assim, professor? O que seria essa ordem? A ordem é um conjunto de valores que determina a quantidade de linhas e colunas que aquela matriz possui. Então, quando eu digo que uma matriz A ela é de ordem 2 por 3, olha só, matriz A de ordem 2 por 3. Isso quer dizer que essa matriz A tem 2 linhas e 3 colunas. Sempre o primeiro valor indica a quantidade de linhas que ela possui e o segundo valor indica a quantidade de colunas. Tá? Eu disse isso já agora para a gente aproveitar esses tipos de matrizes que estamos estudando e já começar a representar a ordem dela. Por exemplo, essa matriz coluna, ela tem 3 linhas e uma coluna. Então, a ordem dessa matriz seria 3 por 1. Tranquilo? Beleza. Vamos ver um outro tipo de matriz aqui. Matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada, gente? A matriz ela se diz quadrada toda vez que o número de linhas for igual ao número de colunas. Então, observem este exemplo. Eu estou diante de uma matriz que eu tenho. Vamos contar as linhas. 1, 2, 3 linhas. Tranquilo. Quantas colunas? 1, 2, 3 colunas. Então, estamos diante de uma matriz de ordem 3 por 3. Por que ela se diz quadrada? Exatamente porque o número de linhas é igual ao número de colunas. E toda vez que eu estiver diante de uma matriz na qual o número de linhas é igual ao número de colunas, eu estou diante de uma matriz quadrada.
3 por 3, 2 por 2, 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6. Então, observem que linhas e colunas são exatamente iguais. Beleza? Bom, aproveitando, então, do ensejo de estarmos diante de uma matriz quadrada, vamos falar da matriz retangular. Então, vou abrir aqui um parênteses para a gente falar da matriz retangular. O que seria a matriz retangular? Eu vou ter sempre dois tipos, ou ela é quadrada ou ela vai ser retangular, né? Então, a matriz retangular, ela é toda matriz que não for quadrada. Ela vai ter uma situação assim, ó. Por exemplo, uma matriz A de elementos 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aqui é um exemplo, tá? Quantas linhas tem essa matriz? 1, 2 linhas. Quantas colunas tem essa matriz? 1, 2, 3. Então, a ordem dessa matriz é 2 linhas e 3 colunas. Tranquilo? Observem que o número de linhas é diferente do número de colunas. E quando isto ocorre, nós chamamos a matriz de matriz retangular. Tranquilo? Então, a minha matriz ela pode ser retangular quando o número de linhas e colunas forem diferentes, ou ela pode ser quadrada quando o número de linhas for igual ao número de colunas. Beleza? Bom, então está aqui esclarecido a diferença aí quando a matriz não for quadrada. Beleza? Bom, vamos lá. Matriz diagonal. Por que que nós dizemos que uma matriz é diagonal? Bom, o nome matriz diagonal, primeiro ele é atribuído à matriz quadrada. Então, o primeiro critério só pode ser uma matriz diagonal se for uma matriz quadrada. Então, a matriz diagonal é toda matriz quadrada, ou seja, número de linhas igual ao número de colunas, na qual a sua diagonal principal são elementos diferentes de zero e os demais valores são todos iguais a zero, ok? Então, esse é o conceito que nós temos de matriz diagonal. É toda matriz quadrada, então a condição tem que ter número de linhas igual ao número de colunas, onde os termos que não estão na diagonal principal são nulos. Diagonal principal, professor, que parada é essa? Então vamos lá. Toda matriz, ela tem duas diagonais. Toda matriz quadrada tem duas diagonais, tá? Uma que nós chamamos de principal e a outra que nós chamamos de secundária, ok? A diagonal principal será sempre essa diagonal aqui, ó. Essa diagonal, ela é chamada de diagonal principal, ok? Diagonal principal. Sempre assim, gente, sempre nessa ordem, tá? Diagonal principal. E esta outra que está na posição contrária, esta daqui é chamada de diagonal secundária, ok? Professor, eu preciso guardar isso? Precisa. Quando nós entrarmos no estudo de determinante, você vai ouvir muito falar nisso. Diagonal principal, diagonal secundária, ok? Então, você precisa entender isso. Observem que não é difícil enxergar a diagonal. Sendo uma matriz quadrada, só serve para quadrada, o número de linhas é igual ao número de colunas. Você desenha um X nessa matriz. Então, você vai ter de cima para baixo, da esquerda para a direita, tá? Diagonal principal. De cima para baixo, da direita para a esquerda, olhando de frente, da direita para a esquerda, de cima para baixo, eu tenho a diagonal secundária. Beleza? Sempre assim. No X, eu vou ter
o primeiro de cima para baixo, da esquerda para a direita, diagonal principal. E o outro, a outra diagonal, mesmo procedimento, de cima para baixo, só que agora da direita para a esquerda, saindo do alto da direita e terminando na parte baixa da esquerda. A principal sai do alto da esquerda e termina na parte baixa da direita. Tranquilo? Principal e secundária. Guardem bem isso daqui. Então, a matriz ela é chamada de diagonal quando os elementos da diagonal principal, que são aqui, ó, eu tenho 5, 4 e 1. Esses elementos, observe que eles não são nulos, ou seja, não são iguais a zero. Já os demais elementos dessa matriz são todos iguais a zero. Então, quando isso ocorrer, a matriz ela passa a ser chamada de matriz diagonal. Tranquilo? Beleza? Bom, aproveitando ainda que nós estamos falando de diagonal principal, eu quero falar a respeito de algo que já foi alvo muito de concurso, que é a palavra traço. Professor, o que é um traço? Às vezes acontece de determinadas bancas darem uma matriz e pedir para você determinar o traço daquela matriz. Aí o aluno fica meio bugado. E o que é isso? Traço. Coisa mais simples, mais fácil. Dica LAC, galera. Traço é a soma de todos os elementos da diagonal principal. Então, traço é a soma dos valores da diagonal principal. Então, nesse caso aqui, eu tenho 5, mais 4, 9, mais 1, 10. Então, o traço dessa matriz é 10, que é o resultado da soma dos elementos que constituem a diagonal principal. Tranquilo? Entendido a palavra traço? Fiquem espertos que é uma resposta muito simples de ser dada, mas que pelo fato de, às vezes, do aluno não saber o que é, não consegue resolver. Não pela dificuldade do cálculo, mas simplesmente por não entender como se calcula isso. Tranquilo? Beleza. Bom, agora que a gente já sabe o que é uma matriz diagonal, o que é uma diagonal principal, o que é uma diagonal secundária, vamos falar de matriz identidade. O que é uma matriz identidade? Outro quesito importante da sua compreensão, porque lá na frente, quando nós formos estudar a inversão de matrizes, nós vamos precisar desse conceito aqui. Então, fica esperto aqui agora na nossa dica. Professor, isso aí tem uma certa semelhança com o que a gente acabou de falar. Nós falamos de diagonal principal. Tranquilo, diagonal principal, de matriz diagonal. Matriz diagonal, tudo é zero, menos a diagonal principal. Professor, aqui tudo é zero também, com exceção da diagonal principal. Essa matriz, ela é diagonal? Veja bem. Pelo conceito de matriz diagonal, sim. Só que ela vai receber um nome especial agora. Ela vai receber um nome especial que é de identidade. Então, a matriz identidade é toda matriz diagonal, portanto, uma matriz quadrada, onde só tem valor para os elementos da diagonal principal e os demais são zero. Então, ela é toda matriz diagonal, onde os elementos da diagonal principal é igual a 1. Tá? Então, ó, é toda matriz quadrada, onde os termos que estão na diagonal principal são iguais a 1 e os outros são nulos, ok? Observem que todos os demais valores são nulos, só a diagonal principal que é 1. Então, fiquem atentos, porque a diagonal e a identidade, elas se assemelham. Ela tem somente valores na diagonal principal e os demais são zero. A diferença é que na identidade os elementos são iguais a 1 da diagonal principal e da matriz diagonal são diferentes de 1. Tranquilo? Beleza. Bom, agora que eu já sei o que é uma matriz diagonal, identidade, quadrada, retangular, matriz linha, matriz coluna, vamos falar de matriz transposta. Professor, o que é uma matriz transposta? A matriz, ela se diz transposta quando eu faço a troca
da linha pela coluna. Olha que coisa mais simples, mais baba, galera. Basta você pegar a linha, que são os valores dispostos na horizontal, e transformá-los em valores dispostos na vertical. Então, a minha primeira linha passa a ser a minha primeira coluna. A minha segunda linha é a minha segunda coluna e assim sucessivamente. Eu posso fazer a transposta de qualquer matriz? A resposta é sim. Qualquer matriz vai poder ter a sua transposta. Por quê? O ato de criar a transposta de uma matriz é simplesmente pegar a linha dessa matriz e transformar em coluna. Então, exemplo, eu tenho aqui uma matriz Z. Quem são os elementos dessa matriz aqui? Ó? Eu tenho aqui, ó, primeira linha, 1, 0, 2, segunda linha, 3, menos 4 e menos 1, e assim vai. Essa matriz tem quantas linhas? Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e eu peço licença para vocês, interrompi a aula de vocês para dar um recado muito importante. Nós aqui da Lac Concurso, nós preparamos um super curso, uma super preparação, ponto a ponto digital, super competitivo, para o concurso da PM de São Paulo 2021-2022. Para quem não sabe, nós, a Lac Concurso, nosso primeiro curso que nós tivemos oportunidade de oferecer para São Paulo foi lá em 2012. De 2012 até a presente data, nós tivemos a oportunidade de oferecer todos os cursos online para todos os concursos da PM. E em todos os concursos, todos os certames, nós tivemos aí um alto índice de aprovação. Garanto para você, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, se você cumprir o nosso personal coach, eu tenho certeza que você estará muito competitivo, mas muito competitivo mesmo para o concurso da PM de São Paulo 2021 e 2022. Tá certo? Este curso custa apenas 10 parcelinhas de R$ 35, cara. Cara, não vai machucar ninguém, cara. Com a inflação do jeito que tá, 10 parcelinhas de R$ 35, você vai ter esse curso completaço e super competitivo. Bacana? Espero vocês. Fui. Tchau.